Hoje eu vou mostrar para vocês a versão mais completa de uma picape que já é muito conhecida no Brasil. E hoje a gente vai descobrir se ela ainda vale a pena frente às novas rivais e também se é melhor esperar o modelo reestilizado que deve chegar no ano que vem. Essa aqui é a Nissan Frontier Pro 4X e nessa avaliação a gente vai falar de quesitos como desempenho, consumo, acabamento, espaço interno, caçamba, capacidade de reboque, enfim, falar de tudo para vocês para a gente descobrir se ela ainda vale a pena ou não. Começando a falar sobre o design, nessa versão Pro 4X, como a gente já conhece há alguns anos, ela tem uma pegada um pouco mais aventureira e mais escurecida. Então ela troca aquela grade frontal cromada da versão Platinum, que eu particularmente prefiro, por esse acabamento aqui escurecido. Ele não é black piano, ele é um preto fosco. Você tem o nome Frontier aqui em cima, o logo da Nissan nesse caso é preto com o escrito vermelho. Aqui abaixo você tem um espaço onde seria o radar frontal, mas na verdade não tem ACC nesse carro. Esses detalhes vermelhos aqui nessa espécie de quebra-mato também são exclusivos dessa versão. E falando sobre conjunto de iluminação, é um ponto bastante positivo dessa picape. Só não é perfeito e eu vou te explicar o porquê. Ele é parcialmente em LED. Você tem o DRL, que inclusive só liga com o motor ligado, que eu gosto muito, porque dessa forma, mesmo com a chave acionada, você não fica chamando a atenção à toa durante a noite. Tem também a luz de lanterna, que é um pouquinho mais fraca, é também em LED, na mesma guia, aliás. O farol baixo, o farol alto são por projetores, são 4 projetores ao total, também em LED. Tem um farol de neblina ali embaixo que é em LED, mas não tem a luz de conversão estática, infelizmente. E o que é uma pena é que a seta é convencional. Seria muito linda a seta nessa parte de cima do DRL, mas não. Destaco ainda para vocês que a gente tem aqui o ajuste elétrico de altura desse conjunto de iluminação e ainda o farol alto automático. Pelo menos quando você dá seta, ele não precisa desligar o DRL nem momentaneamente. Mas aqui para a lateral podemos encontrar rodas de liga leve aro 17 escurecidas, está num preto um pouco mais brilhante, também com o logo da Nissan diferente. E os pneus aqui têm medida 25565 e eles são de uso misto, ao contrário da versão Platinum. Inclusive na Platinum a gente tem rodas de liga leve aro 18 com outro desenho. Esse acabamento aqui também no plástico preto com um detalhe vermelho é exclusivo dessa versão Pro 4X em relação à Platinum. Para-barro também aqui de série. Os retrovisores eles possuem acabamento em preto brilhante, repetidor de seta em LED e algumas outras funções que eu vou falar depois para vocês, mas vocês podem ver a câmera aqui embaixo, né? Tem estribo lateral de série também e ele me parece bem resistente, embora a Nissan não especifique quantos quilos ele suporta, mas eu sou praticamente um hipopótamo e eu piso aqui e até agora ele não caiu. Então eu acho que ele tem uma resistência considerável. As maçanetas nessa versão são em black piano também, depois a gente fala de outras funções sobre ela. Agora o arco dos vidros é no plástico preto convencional, assim como a coluna B. A gente tem em preto também o acabamento aqui do rack de teto e eles suportam até 56 quilos. Por ser uma picape eu esperava pelo menos 100. E ali a gente tem o teto solar, não é panorâmico, mas é elétrico. Mas aqui para trás a gente encontra o adesivo Pro 4X. De série você tem aqui o Santo Antônio, barra de proteção ali no vidro traseiro, inclusive, mas a capota marítima, depois a gente fala melhor, é acessório. Já olhando aqui de traseira, a gente percebe um visual que conhecemos também há muitos anos. Começando pelo conjunto de iluminação, ele é parcialmente em LED, assim como lá na frente, mas aqui ele tem menos elementos. A luz de lanterna, muito bonita por sinal, e a luz de freio que fica ali em cima, são em LED. Mas a ré e a seta são convencionais. Ali embaixo poderia ser uma lanterna de neblina, mas é só um elemento refletivo. Pelo menos você tem lá em cima o brake light em LED. Agora, além do Santo Antônio atrapalhar um pouquinho a visualização dele, se você colocar uma carga mais alta, aí que ninguém vai enxergar nada mesmo. O para-choque aqui ele tem detalhes na cor da carroceria, o nome Frontier é estampado ali na tampa e o logo da Nissan também preto com detalhes em vermelho. Aqui a gente percebe câmera de ré e a maçaneta no plástico preto convencional. Também não achei no manual se você pode pisar aqui nessa espécie de degrau para subir na caçamba. Do lado direito ainda encontra aqui o logo 4x4. Vou falar para vocês, de verdade tô chateado, porque você tá assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like aqui embaixo. Também não hypou o vídeo ainda, uma função gratuita, arrasta os comentários ali pro lado que você acha a opção de hypar o vídeo completamente de graça. Agradeço por esse apoio de vocês que ajuda muito.
Vamos agora ao conjunto mecânico. A gente encontra também há muitos anos já aqui na Frontier um motor 2.3 biturbo diesel. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível. As duas turbinas, uma para velocidades mais baixas, outra para mais altas, e ele rende aqui 190 cavalos a 3.750 rotações e 45,9 kg de torque entre 1.500 e 2.500 giros. Não são números muito empolgantes quando a gente compara com a maioria das rivais, mas tem picape que é um pouco mais modesta ainda do que ela nesses números. A transmissão aqui é a automática convencional de 7 velocidades. Mas como a gente tem tração 4x4, ela é prioritariamente traseira, tá? Então o modo 4x2 vai ficar só lá atrás, mas você tem o 4x4 High, que é o alto, e o 4x4 Low, que é o reduzido. Por conta disso, na verdade, você tem ao todo 14 relações de marcha, 7 normais e 7 reduzidas. Antes do desempenho, cito para vocês o peso. Nessa versão, 2.240 quilos. A capacidade de reboque, segundo a Nissan, é de até 2.885 quilos num reboque com freio, ou ainda bons 750 quilos considerando um trailer sem freio. Agora sim os dados de desempenho, não muito empolgantes também. 0 a 100 é feito em 11,3 segundos e a velocidade máxima é de 180 km por hora. E lógico que no test drive a gente vai fazer uma aceleração de 0 a 100 para testar o desempenho na prática. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade ela faz 9,4 km por litro, passando para 10,9 na estrada. Só que eu testei esse carro por uma semana e posso dizer para vocês que na cidade geralmente fez entre 7 e até uns 8,5. Quando bastante econômica, chega a fazer 9. Inclusive submetemos essa picape, olha que bonita, hein, ao nosso teste de consumo urbano, onde ela fez com ar-condicionado ligado 8,9 km por litro. Já na estrada, geralmente eu consegui entre 13,5 e até 15,5 em condições um pouco mais favoráveis. Na estrada eu achei bastante econômica, mas na cidade poderia ser melhor. No nosso trecho de viagem padrão com ar-condicionado ligado, ela fez 14,8 km por litro. Aproveito para dizer que o tanque de combustível tem uma capacidade para 73 litros. Como a maioria possui 80, pelo menos, eu acho que deveria ser um pouco maior. E a gente tem aqui também o Arla 32. O bocal dele fica junto aqui com o do tanque de combustível e ele tem uma capacidade para 17,5 litros. E aqui vai um detalhe, ó. Eles recomendam um diesel S10 ou o S50. Aproveitando o momento mais técnico para dizer que a suspensão dianteira é Double Wishbone, ou duplo A, ou braços sobrepostos, é tudo a mesma coisa. Mas atrás a gente tem eixo rígido, porém fixado ao chassi com o sistema Multilink, que é independente. É uma suspensão bem diferente do tradicional feixe de molas que você tem em praticamente todas as outras picapes. Então aqui ela fica mais confortável, mas talvez não seja a melhor opção para usar na lida de verdade, na brutalidade. Aproveito para citar um ponto positivo, é que os freios são a disco nas 4 rodas e os 4 são ventilados. E eu também gosto de falar para vocês sobre plataforma e produção. E aqui tem um ponto muito importante. Esse carro ainda utiliza a plataforma D23, que é conhecida já há bastante tempo. Agora, a produção tem ali um detalhe. Ela era feita em Santa Isabel, na Argentina, mas ela passará a ser feita no México. A produção argentina já foi encerrada. E já aproveito para dizer para vocês o seguinte: a Frontier ela vai receber no primeiro semestre do ano que vem, muito provavelmente, uma reestilização profunda, assim como a Chevrolet fez com a S10. Não trocou a geração, mas mudou vários parâmetros. Então ela vai manter a plataforma, provavelmente a mesma motorização, essa que talvez ganhe um pouco mais de potência e torque, mas vai mudar drasticamente o visual para ficar mais parecida ali com o novo Kicks, que é a nova linguagem de design da Nissan. Essa picape receberá uma nova geração baseada na nova Triton da Mitsubishi, mas ela não deve vir para a América do Sul e ficar restrita a outros mercados. Aproveito ela nessa posição lateral para a gente falar sobre dimensões. Como sempre, farei um comparativo com outros 2 modelos para a gente ter uma noção do quanto ela é grande ou pequena. Dessa vez eu escolhi a Ford Ranger e também a Toyota Hilux, que é a líder do segmento há uns 200 anos já.
De comprimento aqui na Nissan a gente tem 5,26 metros, enquanto a Ranger tem 5,37 e a Hilux tem 5,32. De largura, 1,87 na Frontier, incluindo as caixas de roda, tá? Que elas são um pouquinho mais largas por conta desse aplique. A Ranger tem 1,92 e a Hilux 1,85. De altura, 1,86 aqui na Nissan, isso considerando as barras de teto. A Ford tem 1,88 e a Toyota 1,81. A distância entre eixos aqui nesse carro é de 3,15 metros, enquanto a Ranger tem 3,27 e a Hilux somente 3,8. Agora, uma picape 4x4, a gente tem que falar de alguns números de superação de obstáculos. O vão livre em relação ao solo, que é de 25,2 centímetros. Agora não especifica se é a altura mínima ou então entre os eixos. O ângulo de entrada aqui na frente 31,6 graus, ângulo central 22,3 graus e o ângulo de saída lá atrás 25,7 graus. Agora a capacidade de imersão na água infelizmente não foi informada pela Nissan. Esse aqui é o interior da Frontier Pro 4X. Vamos conferir como que é o acabamento? Plástico bem duro, viu, pessoal? O acabamento realmente não é um ponto forte desse carro, devemos admitir. Aqui do lado esquerdo você tem saída de ar redonda, aqui abaixo, isso é genial. Você tem um porta-copos que fica bem na saída de ar, então não vai chegar a gelar provavelmente, mas vai ajudar a manter fresquinha a sua bebida. As saídas de ar centrais aqui já são no formato mais horizontal, essa aqui ainda não é 26, mas você pode desativar o airbag na linha 26 e aí aqui fica o aviso do airbag, tá, pessoal? A gente tem o porta-copos ali do lado direito também. Já aqui do lado esquerdo do carro a gente encontra, ó, regulagem elétrica de altura dos faróis para desligar o controle de estabilidade. Aqui é para você ligar ou desligar o Nissan Safety Shield, que é o sistema de proteção de ADAS desse carro. Aqui para regular o brilho do painel e para você mexer no trip, que depois eu vou falar para vocês. Acabamento de porta, plástico duro aqui em cima, tem uma região em couro, mas não vem até aqui na frente, tá? Aqui volta esse plástico, assim como a parte aqui de baixo. Esse barulho é por conta da garrafa, tá? Aproveito para dizer que o porta-garrafas é relativamente grande. Essa de 500 ml ainda fica um pouco folgada. E tem um bom espaço ali para você guardar algumas coisas. O que me incomoda, pessoal, é que quando você tranca o carro, ó, aqui ele abre direto. Mas no passageiro, ó, você tem que puxar a primeira saletinha aqui em cima. Mais coisas que incomodam. A gente tem aqui o comando dos vidros, mas vocês podem ver que o A, que é da função automática, tem só no do motorista. Ele é o único com iluminação também. E para piorar, a função automática é só para descer, porque para subir, ó, tem que segurar até o final. Outra coisa que não tem iluminação são esses botões aqui da frente, para você bloquear o vidro traseiro ou então para abrir e fechar o carro. Então à noite você fica procurando eles aqui. Retrovisores elétricos com rebatimento elétrico, mas não tem infelizmente a função tilt down, que abaixa o espelho quando você engata ré. Quase que eu me esqueço de comentar, mas quando você desliga aqui a chave, ó, os vidros param de funcionar na hora. E ele tem 3 estágios de ignição, já adianto para vocês. Você tem o primeiro que liga somente a central multimídia, aí tem o outro que liga realmente o painel, os vidros, toda a parte elétrica, e aí se você apertar no botão segurando no freio, ele liga o motor. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas a gente tem uma iluminação ali também abaixo das 2 portas dianteiras, embora não seja em LED. E com a porta fechada, ela se mantém acesa e acaba iluminando a região dos pés ali para os bancos traseiros. Não temos soleirinha, nem mesmo nessa versão, mas você tem tapetes de borracha que são de série, personalizados com o nome para 4X. O banco do motorista tem ajustes elétricos, incluindo de lombar, mas o do passageiro ainda é do tipo manual mesmo. O acabamento aqui em couro, esse couro acho que está um pouco sujo, né? Porque couro não é para brilhar e ele está brilhando bastante. Os bancos, eles possuem a tecnologia Zero Gravity, então eles são muito confortáveis. Isso sem ser molenga demais, felizmente. Chegou a hora de falar sobre o ar-condicionado. Ele felizmente é digital e de 2 zonas, então você regula uma aqui para o motorista e outra para o passageiro. E todos os comandos são físicos. Parabéns para a Nissan por pelo menos não colocar os botões touchscreen. Seguindo aqui pelo painel e console, a gente tem acabamento em black piano em toda essa região, depois a gente fala da central. Aqui abaixo o seletor de tração, então 4x2, 4x4 alto e 4x4 reduzido.
Do lado, o bloqueio do diferencial traseiro, o HDC, o assistente de descida, e para você ligar ou desligar ali o alerta sonoro dos sensores de estacionamento. Tem também uma tomadinha 12 volts aqui desse lado. Abaixo um pequeno nicho, tá? O celular não cabe direito, mas você tem um pequeno nicho ali de porta-objetos. Outro pequeno nicho aqui do lado esquerdo, assim como do lado direito. Tem uma entrada USB do tipo A, assim como uma entrada auxiliar. Esse D-Mode aqui é dos modos de condução, depois a gente vai falar disso para vocês. E aqui a gente tem a manopla de transmissão, que já é bastante antiga, né? Esse formato aqui que vem pro ladinho, então. E olha, reflete muito o sol esse cromado aqui, então fica te enchendo o saco. E aqui muita gente fica em dúvida, o que é isso? O carro tá peidando? Não é não, tá, pessoal? Esse aqui é um botão para você ativar a regeneração do filtro DPF. Tem que estar com o carro ligado, de vez em quando ele vai pedir isso para você. O que é um ponto, de certa forma, negativo aqui da Frontier. As outras picapes conseguem fazer essa regeneração de forma automática quando você anda em trechos mais longos. Aqui na Frontier, quando ela pedir, você vai ter que deixar o motor ligado e ativar esse botão aqui. E ele vai subir a rotação do motor, ele vai ficar mais elevado por uns 30, 40, 45 minutos. Você vai ter que deixar ela parada para queimar aquela fuligem que fica no filtro do DPF. E isso aqui, na verdade, não é botão, tá? É que alguém conseguiu afundar, não sei como. Temos aqui dois porta-copos, bem grandes inclusive, mas não tem ajustes e não tem tapetinho aqui embaixo. Freio de estacionamento é do tipo manual, tem um revestimento em couro. E aqui atrás a gente encontra o apoio de braço também em couro bem largo, mas ele não tem nenhum ajuste. E pelo menos para minha altura, tem 1,92 mais ou menos, 1,93, ele fica muito baixo, então você fica caído um pouco aqui para o lado. Você pode abrir esse compartimento e você tem um pequeno espaço aqui com duas entradas USB, sendo uma do tipo A e outra do tipo C. Porém, é só para carregamento. Se você quiser conectar o Android Auto e Apple CarPlay, tem que ser naquela ali da frente. E aqui tem uma tomada 12 volts também. Para que duas tomadas 12 volts, né? Ninguém usa mais isso. Falando para vocês sobre o porta-luvas, ele pode ser trancado, ó, isso é bem legal. Despenca e despenca forte, viu, pessoal? Inclusive o espaço aqui é bem pequeno, poderia ser maior, principalmente por ser uma picape. Iluminação e refrigeração, muito menos. Mas aqui para cima a gente percebe que tem tweeters ali na frente. O revestimento, mesmo nessa versão Pro 4X, ele é claro, o que não faz muito sentido, né? A picape é toda escura e aqui por dentro é claro. Não tem o PQP aqui para o motorista e nem um porta-óculos. Ali para o passageiro você tem um PQP tanto na coluna A quanto aqui em cima. E o cinto, ele felizmente tem um ajuste de altura para ambos os passageiros dianteiros. A gente tem retrovisor eletrocrômico, que você pode desligar, isso é bem importante. Aqui você tem no quebra-sol tampão, espelhinho e iluminação, mas não é em LED, ela é bem amarelada. Aqui para o passageiro, exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui não tem o porta-documentos, que aqui você encontra. Agora olha que surpresa boa, além de ter um porta-óculos aqui no centro, que é aveludado inclusive, você encontra iluminação em LED, olha que bacana. E à noite elas iluminam muito bem. Você tem também, quando você liga ali os faróis, uma luz de cortesia aqui no centro, vocês viram? Ela é feita para iluminar essa região aqui do console, mas sinceramente na prática ela não ilumina praticamente nada. E a gente tem aqui no centro o botão do teto solar, embora ele não seja panorâmico. Essa é uma das poucas picapes do segmento que trazem esse item. Dando um toque aqui para frente, ele vai somente levantar, puxando aqui para trás, ele vai fechar e depois puxando mais uma vez, ele abre completamente. Vocês podem ver que ele já é um pouco escurecido, né? Ele tem uma espécie de insufilme. Agora, essa cortininha aqui você tem que puxar manualmente. E o teto solar, pessoal, às vezes ele fica levantado e você não percebe. Volante multifuncional, ele é em couro, não tem pedal shifts, as trocas manuais, se você quiser fazer, é só aqui pelo câmbio. E não tem também o ajuste de profundidade, é só o de altura. O logo Nissan aqui dentro também é preto com detalhe em vermelho. Desse lado esquerdo você mexe no painel de instrumentos, também volume, passar as músicas. Do lado direito você tem o piloto automático, porém convencional. Ele tem um limitador de velocidade, pelo menos, mas não tem ACC. E esse carro tem permanência em faixa, farol automático, alguns outros itens de hadas que a gente mostrou no vídeo específico sobre isso. Tem sensor de chuva, mas que passa por praticamente qualquer coisa.
E desse lado esquerdo você tem aqui o comando dos faróis, incluindo o farol de neblina. Vamos agora ao painel de instrumentos. Eu vou ligar aqui o motor por dois motivos. Primeiro, para recarregar um pouquinho a bateria, e segundo, porque quando você liga, ele faz ali uma animação bem bonitinha. Ele faz a varredura dos ponteiros e aparece a Frontier com o nome Nissan em seguida. A gente percebe aqui que ele é parcialmente digital, tem uma tela de 7 polegadas. E um desenho que já está bem cansado, né? Os ponteiros ali são bem simples. E por esse preço que eu já vou falar para vocês, acho que merecia até um 100% digital. Na tela inicial a gente encontra o velocímetro digital e a velocidade média. E ela fica se alterando junto com o tempo do trajeto, mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada, o que eu acho que não faz sentido algum. Um toque para cima você tem o velocímetro junto com a informação do áudio Bluetooth ou o rádio que estiver tocando, né? E você tem também aqui na primeira tela uma opção de deixar sem nada ali no centro. Um toque para a direita você encontra a média de consumo. Esse é o único trip resetável, infelizmente. E se eu não me engano, esse carro não tem consumo instantâneo de combustível. Aqui o único trip de consumo que você tem, tá? Ele reseta junto a essas outras informações, a não ser que você queira resetar separado. Quando a gente põe aqui para cima nessa tela, você tem a pressão individual dos pneus. Isso é bem interessante. Para o lado direito, você tem informação do áudio Bluetooth. Dando um ok, você pode trocar fonte também se você quiser. Mais um toque para a direita, você encontra o Safety Shield, que são as assistências da condução. E tem por último as configurações. Eu não vou mostrar tudo para vocês, tá, pessoal? Para a gente não ficar perdendo tempo. É só isso. Acabou as funções desse painel. O que você tem, na verdade, é os trips que eu comentei que você mexe por ali, né? Então, clicando aqui, ó, ali embaixo, ele mudou trip A, trip B e o odômetro total. Mas eles são separados do trip de consumo. Outra coisa, ali no P, ele mostra a marcha que está engatada, mas só no modo manual. Voltei aqui para o lado de fora da picape para a gente falar agora sobre a chave presencial, já bem conhecida dos modelos da Nissan por uns 200 anos também, né? Tem abertura e trancamento do carro, mas não tem um botão dedicado à abertura, por exemplo, só da caçamba, e não tem partida remota, e também você não encontra aqui aquele botão de sinalização, né, para acionar luzes e buzina. Então é uma chave bastante simples. Lógico que ela é presencial, né? Então a gente tem nas duas maçanetas dianteiras esse botãozinho aqui que serve para você trancar ou destrancar o carro. Ele já vai rebater os retrovisores, mas olha só os vidros. Não sobem de jeito nenhum. E não adianta nem você segurar, tá? Nem aqui pela chave, ó, nem ali pelo botão, que não vai fechar. E para a gente não perder muito tempo, a lista de equipamentos completa dessa picape na versão Pro 4X eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas eu vou falar para vocês sobre a central multimídia, que é a Nissan Connect de 8 polegadas. Além dela já ser pequena para os padrões atuais, ela tem uma interface muito antiga, ela demora para responder, como vocês podem perceber, não é assim muito ágil. A qualidade de imagem é bastante baixa, o brilho também não é muito alto, mesmo você ajustando por aqui, ó. E a conexão para Android Auto e Apple CarPlay é só por fio. E como eu disse, tem que ser nesse USB-A, porque o USB-C ele só carrega o aparelho. O sistema de som ele tem uma qualidade que eu posso dizer que é mediana, merecia ser bem melhor em relação ao preço do carro. Não tem também GPS nativo, e algo que me incomoda um pouco é que assim que você desligou ali o painel, ele já desliga a central multimídia também. E aí se você quiser acioná-la, você vai ter que usar o primeiro estágio de ignição, como eu disse. Pelo menos tem comandos físicos, né? Algo que muitas hoje ficam devendo. Tem câmeras 360, a visão de pássaro, que é o board view aqui em cima, mas a qualidade, sinceramente, é bem ruim, viu? Tem o que eles chamam de mod, que seria o alerta de objetos, né? Então, quando ele detecta um objeto, ele dá esse alerta amarelo ali. Não sei aonde que ele está detectando, que não tem nada ali. Será que é espírito? Espero que não. Mas além da qualidade ser baixa, você não consegue selecionar individualmente as câmeras. Você tem só um segundo modo, então clicando aqui ele vai mostrar a roda da direita, mas você não consegue ver as rodas traseiras nem a da esquerda. E para frente e para trás ele vai trocar sozinho a câmera conforme a posição que você está aqui da transmissão. Agora o que realmente importa, quanto custa esse carro? Nessa versão Pro 4X na linha 2026 custa R$ 317.990. Não
Não temos opcionais, mas você tem cores. Nas sólidas a gente encontra a branco Aspen, que é a única gratuita. Nas metálicas a preto Premium, que custa R$ 1.950. E essa aqui que vocês estão vendo, cinza Shark, não tô falando de BYD, hein? Que custa R$ 2.200. E ela é perolizada, embora não pareça. O total então dessa unidade que estamos testando com o cinza Shark vai para R$ 320.190. Agora, um ponto bastante positivo dessa picape é que ela tem 6 anos de garantia sem limite de quilometragem. E as revisões, essas decepcionam um pouco. Diesel geralmente tem intervalo maior, mas aqui na Frontier elas são feitas a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que ocorrer primeiro. Já que nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. Tá bastante datado, não é um visual realmente bem antigo já. O revestimento dos bancos é igual lá da frente, mas não tem o nome Proforex. Temos um apoio de braço aqui, ó, mas sinceramente ele tá nojento, sei lá o que fizeram com isso aqui, viu? Aqui em cima a gente tem alça de mão, que volta suavemente, tem a iluminação LED, como eu comentei, e tem desse lado também, ó, temos algo que várias rivais não possuem, que é a saída de ar aqui para os bancos traseiros. Tem um mini porta-objetos e uma tomadinha USB, porém do tipo A também. O túnel central eu achei bem baixo por ser uma picape. Tem porta-revistas atrás dos dois bancos dianteiros e o acabamento de porta é esse aqui, ó. Plástico duro na maior parte, mas mantém o couro aqui atrás, ó. Embora ele seja mais duro, ele não é tão acolchoado como lá na frente. Isso aqui é raro para picapes médias. E o espaço ali também é bom, ó. Cabe uma garrafa considerável aqui, mais uns pequenos objetos. Agora, falando de espaço, vamos citar como fica a situação aqui para mim. Eu tenho 1,92, 1,93 de altura mais ou menos. O banco está regulado confortavelmente para eu dirigir e o espaço que fica aqui atrás é somente esse. É pouca coisa, mas sinceramente está na média entre as picapes. Realmente não vai ficar muito diferente disso não. Já o espaço para a cabeça, o que vocês acham? Eu fiquei até com a testa da Larissa Manoela aqui, porque tá puxando meu cabelo para trás, né? Realmente, ó, eu estou empurrando o teto. Se eu ficar assim, ó, aí fica um pouco mais espaçoso aqui para a cabeça, né? Como a maioria das picapes, ainda mais tendo aqui o teto solar, a gente sabe que realmente o espaço para a cabeça não é dos melhores. Deixa eu sair daqui porque não está muito confortável não. Vamos falar agora sobre caçamba. Quando a gente abre aqui, ó, pelo menos ela tem trancamento junto com o outro trancamento geral do carro, mas eu acabei deixando ela escapar aqui e vocês viram que ela desce forte, tá? Ela não tem amortecimento. Não encontrei no manual quantos quilos essa tampa suporta, eles não especificam, mas você tem alguns nichos aqui que serve até como porta-copos. Não tem iluminação aqui atrás, olha só, hein? Pelo menos tem ganchinhos aqui para você amarrar, fixar algumas cargas. Tem uma tomada ali do lado esquerdo e ganchinhos lá na frente, mas é só isso. Lógico que pelo menos esse protetor ela tem de série, mas a capota marítima aqui é um acessório. E eu não vou abrir ela aqui porque ela tá meio quebrada ali na direita, então tá meio difícil de abrir. A gente tem aqui 1.054 litros, tá na média do segmento, mas não é das maiores, assim como a capacidade de carga, que é definida em 1.010 quilos. Para vocês terem uma noção, a Ranger tem 1.250 litros de capacidade, uma caçamba realmente bem grande. E de capacidade de carga são 1.037 quilos. Já uma Toyota Hilux tem 1.000 litros na caçamba e carrega também 1.000 quilos. Vamos falar de algumas medidas. De comprimento ela tem praticamente 1,51 m, de largura 1,56 m e de altura 47,3 centímetros. A tampa da caçamba aqui ela é consideravelmente leve, tá? Pessoal, antes da gente ir para o test drive aqui com esse carro, eu quero citar para vocês que esse porta-objetos aqui ele acaba incomodando um pouquinho, pelo menos a minha perna, né? Eu tenho mais ou menos 1,92, 1,93 de altura. E aqui, ó, como fica mais pronunciado, em viagens longas acaba machucando ali a sua panturrilha. Vamos agora ao nosso test drive. Pessoal, a primeira coisa que eu digo é que a direção desse carro ainda é hidráulica. Pois é, eu fiquei surpreso negativamente nesse sentido e imagino que vocês também irão. Significa que, sendo uma picape grande, pesada,
A direção também é pesada em baixas velocidades. Aqui, por exemplo, ó, ok, tá? Não chega a incomodar. Agora, para manobrar, aí realmente você vai ter que fazer um pouco mais de esforço. E na estrada, como ela não é elétrica progressiva, ela fica meio bamba, né? Já que o auxílio, né, que ela dá ali é sempre o mesmo, não é variável. Estamos chegando aqui no momento onde a gente testa a dinâmica do carro. Não acho que vai mudar muita coisa, mas coloquei aqui no modo esporte. Vamos descer um pouco mais rápido aqui, lógico, respeitando os limites de uma picape que é relativamente grande, né? Mas vamos lá. Eita! Realmente não é pra isso não. Ainda mais com uma... Acho que até bati o ombro ali em vocês, né? Realmente, pessoal, não é pra isso, tá? Eu tive que dar uma freada forte ali. E essa direção hidráulica, ó, ela não é muito responsiva, né? Ó. Então realmente deixa a desejar nesse sentido, não é muito direta. Por esse lado eu vou considerar a dinâmica como um ponto negativo aqui da Frontier Pro 4X. Lógico, a gente passa aqui, ó, 13, 14 por hora na valeta com muita tranquilidade, porque ela é uma picape alta, né? Muito provavelmente você já não vai ter problemas em relação a isso. Tem uma outra valeta aqui, ó, passando realmente muito bem. Falando agora para vocês sobre isolamento acústico, eu vou considerar como bem mediano aqui no caso dessa picape. Isso porque não é péssimo, tá? Você escuta bastante, principalmente o barulho de motorização. O de vento você escuta, mas não é assim o pior carro que eu já testei. E a gente sabe que as picapes médias geralmente são um pouco mais rústicas nesse sentido, né? Então por isso, vou dizer que tá na média da categoria, mas lógico, pelo preço de 320 mil reais, poderia ser um pouco melhor. E o que me surpreendeu aqui positivamente foi a rolagem dos pneus. Você praticamente não escuta aqui dentro, mesmo eles sendo de uso misto. Eu achei que eles seriam muito mais ruidosos do que realmente são. Vamos agora ao nosso teste de desempenho. Vou deixar o ar-condicionado ligado porque tá muito quente hoje. Vou desligar aqui o controle de tração e estabilidade, tá, pessoal? E vou, claro, colocar aqui a picape em modo esporte. Vamos lá para o nosso teste, saindo, ó. Saída é mediana, tá? Não é muito ruim, não. Vamos ver, 80, 90, 100, 110, 120. A gente pode perceber o que, pessoal? Realmente a saída nem é tão ruim, mas depois ela demora, né? E eu deixei aqui, lógico, em modo 4x2 porque não estamos num piso de baixa aderência, tá? No asfalto você não precisa usar o 4x4, não tem necessidade. Já até voltei aqui para o modo Standard de condução. Falta um modo Eco, né? Mas já voltei aqui para o tradicional para ele não ficar esticando muito as marchas. Bom, o desempenho realmente não empolga. Eu vou considerar como um ponto negativo porque a gente tem várias outras picapes com desempenho melhor. Não assim com uma diferença absurda, tá? Mas melhor. Ou que pelo menos são mais baratas, como a Por P30, que também tem pouca potência e torque, mas custa praticamente 80 mil reais a menos. Falando um pouco agora sobre como é dirigir a Frontier Pro 4X, o prazer ao dirigir é mediano também. Não que ela seja ruim de dirigir, embora na estrada te incomode um pouquinho, porque a direção é hidráulica, né? Ela não te passa uma sensação muito boa de segurança. Mas ela é, para quem gosta de picape, ela é gostosinha de dirigir. Mas ela está bastante aquém de outros modelos mais modernos que a gente tem. De novo, vou citar a Ranger aqui porque ela é um exemplo muito bom disso. A nova Triton também elogiam bastante, né? Embora não tenha dirigido ainda. Então sim, você sente o peso da idade aqui nessa picape, mas ruim de dirigir ela não é não. Vou fazer uma retomada aqui de 40 por hora. Pé no fundo, demorou um pouco para reduzir, né? Mas 60, 70, 80. Até passou um pouquinho ali de 80. A gente pode ver, de novo, o desempenho não é péssimo, mas poderia ser mais agradável também. Agora o que eu gostei aqui foi o escalonamento de marchas. Tem carros que tem mais de 6 marchas e fica meio perdido, né? Não sabe exatamente qual marcha engatar e etc. Aqui não, as trocas não são extremamente rápidas como um dupla embreagem, lógico, né? Mas para um câmbio automático convencional eu achei elas interessantes. Só nessa retomada mesmo inicial, quando você pisa do nada aqui, ó, que aí ele vai demorar para reduzir, mas é meio normal, tá? O motor diesel também, enfim. Vamos falar agora para vocês sobre suspensão. Vamos pegar uns desníveis, ó.
Tem barulhos de acabamento, mas muito dos barulhos também são aqui de objetos que estão dentro do carro, tá? Não necessariamente do acabamento em si. Bom, a gente pode dizer que ela é bastante confortável. Ainda pula, porque ela está vazia nesse caso, ainda dá aquela vibrada, mas para uma picape média ela é sim macia, bem mais do que, por exemplo, uma Hilux. Então sim, o conforto é um ponto positivo desse carro e se deve à suspensão que eu comentei para vocês, que é diferente, não é feixe de molas. Mas e aí, será que vale a pena ou não você levar para casa a Nissan Frontier Pro 4X? Como pontos positivos, eu posso citar para vocês, com certeza, o conforto, o consumo na estrada, a iluminação dianteira e também o período de garantia. Pontos medianos: isolamento acústico, sistema de som, segurança, dinâmica, espaço interno, iluminação traseira, a caçamba tanto em volume quanto em capacidade de carga, o prazer ao dirigir e também o preço. Pontos negativos: eu cito o desempenho, a lista de equipamentos, o painel de instrumentos, a central multimídia, assistências à condução, consumo na cidade, acabamento e também o custo-benefício de modo geral. Vou citar aqui para vocês alguns equipamentos que eu senti falta neste carro, nessa versão. Lanternas traseiras Full LED, ACC, o piloto automático adaptativo, alerta de abertura de porta, centralização de faixa, iluminação de caçamba, freio de estacionamento eletrônico, capota marítima, função tilt-down nos retrovisores, luz de conversão estática nas faróis de neblina, fechamento global dos vidros quando tranca o carro, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, vidros internos com função automática e iluminação, carregador de celular por indução, pedal shifts no volante, partida remota do motor, GPS nativo, um modo de condução eco, ajuste de profundidade do volante e ainda um painel 100% digital. Vocês viram que faltam muitos equipamentos por ser a versão mais cara aqui da Nissan Frontier. Mas para a gente entender se ela vale a pena ou não, a gente precisa comparar com suas concorrentes. A gente pode citar a novíssima GWM Powered P30 na versão top exclusive 2.4 diesel 4x4 por R$240 mil, já automática também. Podemos citar também a Jack Hunter HDX 2.0 diesel 4x4 por R$265 mil. Há também a Fiat Titano Range 2.2 diesel 4x4 por R$286 mil. A Photon Toonland V9 2.0 diesel híbrida leve, olha que coisa, também 4x4 por R$310. A Toyota Hilux na versão SRV 2.8 diesel 4x4 por R$310. Tem também a Chevrolet S10 Z71 2.8 diesel por R$314 mil. A Ford Ranger XLT 3.0 V6 diesel, também 4x4 por R$311 mil. Aliás, todas aqui são 4x4, tá, pessoal? A Mitsubishi Triton HPE S 2.4 biturbo diesel por R$320 mil. E só para um efeito de comparação, não é exatamente uma concorrente, mas a BYD Shark GS 1.5 turbo híbrida plug-in, também 4x4 por R$380 mil. A Volkswagen Amarok Comfortline 3.0 V6 diesel por R$340 mil. Tudo bem que quando comparada com as versões mais caras das rivais mais tradicionais, Hilux, Ranger, S10, etc., a Frontier Pro 4X ela é consideravelmente mais barata. Porém, seu projeto está sentindo muito já o peso da idade. Então, às vezes, você leva uma versão até mais básica de uma Ranger, por exemplo, mas que é tão equipada quanto ou somente um pouquinho menos. Às vezes, ela é até mais equipada, mas não tem, sei lá, um teto solar que aqui vai ter, talvez um ponto cego que essa aqui tem, mas você leva um projeto muito mais novo, um motor melhor, uma tração melhor. Então você tem um carro mais moderno. Sendo assim, eu acho que no momento não vale a pena comprar a Frontier Pro 4X e sim esperar aquele modelo reestilizado que eu falei para vocês, que deve chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2026, muito provavelmente. Não vai trocar de geração, então tem pontos que ela não vai corrigir, mas a gente espera uma mudança bastante grande.